Ei, eu sou a professora Amanda Leitão. Eu estou aqui para dar uma aula muito especial para vocês sobre esse dispositivo. Sabe o nome dele? Sabe para que estrutura do corpo ele foi feito? Sabe as indicações, as contraindicações, os tamanhos que ele tem, os modelos que ele tem? Sabe de que ele é feito? Eu vou contar tudo para vocês depois da vinheta. Se liga! Então, gente, a gente vai dar continuidade à nossa aula da semana passada. Basicamente, nós vamos falar hoje sobre colar cervical, rolamento 90 graus e rolamento 180 graus. Estou aqui com o instrutor Carrera, com a monitora Ina e com o monitor Jordi. Só para vocês entenderem em que estrutura o colar cervical vai fazer a função dele no corpo humano, tá bom? Isso aqui é a nossa coluna cervical, tá bom? Nossa coluna vertebral, nossa coluna total, ok? E ela é dividida em segmentos, né? A cervical, a torácica, a lombar, a sacral e a coxígena, tá? De novo, cervical, torácica, lombar, sacral e a coxígena, tá? Mas isso aqui a gente vai aprender aí no decorrer do nosso curso, tá bom? Toda a estrutura anatômica aí do paciente, tá bom? Mas, só para vocês entenderem, o colar cervical vai abranger a região da cervical, né? Que são 7 vértebras, tá bom? 7 vértebras, que vai da C1 até a C7. Então, a nossa preocupação é tentar restringir o movimento para não agravar a situação do paciente na região da cervical. Por quê? Nossa preocupação não é óssea, né? Quando acontece uma fratura, a nossa preocupação não é com o osso da vértebra, é com o que passa no meio, lá no meio da nossa coluna vertebral, nossa coluna total, que é a nossa medula espinhal. Nós temos duas medulas, a medula óssea, né, que é doada, basicamente a gente tira da crista ilíaca aí para doar para alguém, e a medula espinhal, que ela não pode ser doada, que se pudesse, era aí a solução de grandes patologias, como mal de Alzheimer, Parkinson, mas ela não pode ser doada, tá? Ela faz parte do nosso sistema nervoso central. Então, quando ela é lesionada na região da cervical, o paciente tem uma possibilidade muito grande de ficar sem movimento no corpo, tá? Do pescoço para baixo, ele fica totalmente sem movimento. Então, quando acontece uma situação traumática grave, quando colocamos o colar cervical, claro, tendo restrição de movimento da coluna, né, dependendo da cinemática do trauma e da tomada de decisão do socorrista. Então, quando tem essa indicação de restrição de movimento, a nossa função, quando aplicamos o colar cervical, é basicamente para tentar minimizar os movimentos da cervical, para que o paciente não agrave a situação dele, né, da lesão já primária, para que não tenha uma lesão secundária, tá bom? Então, nós vamos depois, no decorrer do curso, falar sobre a úlcera de pressão, né, que é uma situação aí de lesão secundária causada pela colocação do colar cervical. Nós vamos falar sobre os estudos que tem em cima disso, mas agora eu quero que vocês entendam isso. Voltando, vamos voltar. Né? Vamos fazer uma revisão aqui do que eu já dei. Colar cervical serve para a região da cervical, ok? Perfeito. Esse modelo que eu estou mostrando para vocês é o colar cervical simples, que tem basicamente 4 tamanhos. O PP roxo, o P azul, o M laranja, o G verde. Perfeito. Ele é feito de polietileno e EVA e ele é bem maleável, tá bom? Temos esse modelo aqui também, um dos modelos, tá? Ele é da marca Ambu, é um colar regulável, ele tem todos os tamanhos em um colar só, tá bom? Esse daqui é o modelo Filadélfia, tá? Ele é bem mais confortável e
basicamente faz a mesma função de todos os outros colares. Esse é o colar israelense. Além de fazer a função dele, ele é bem mais confortável, ele também faz a abertura de vias aéreas, a Jaw Thrust, tá? Manobra de Jaw Thrust. Colar cervical, tá? Vamos lá. Nossa coluna vertebral, nossa coluna total, que ela é dividida em segmentos: cervical, torácica, lombar, sacral e coxígena, tá? Coxígena, sacral, lombar, torácica e a cervical. O colar cervical, obviamente, serve para a região da cervical, tá bom? E, basicamente, nós vamos fazer é tentar restringir o movimento para não agravar uma possível lesão na medula espinhal. Tudo bem? Gente, nós vamos ver agora vídeos de socorristas em situações, eu diria, bizarras, eu não acho engraçado, na colocação do colar cervical de maneira inadequada. Primeiro, vamos entender o seguinte: o profissional, ele tem, por regra, se qualificar. Quando nós falamos de carreira, a gente lembra de coisa muito rápida, né? Mas a nossa carreira profissional, ela é construída muito devagar, com um processo lento, mas de muito conhecimento, tá? Tenham sede de conhecimento. Então, o profissional que não se qualifica, que não se prepara, que acha tudo isso uma bobeira, que olhando para o dispositivo acha muito fácil colocar e não tem o hábito de treinar, quando ele vai para uma situação real, ele passa por situações bizarras. Nós temos hoje um grande inimigo, que é o celular. Então, em todo lugar que você está fazendo um atendimento, existe alguém com um celular te filmando, e se você não fizer um negócio muito bem feito, você vai acabar com a sua carreira fazendo situações que não são engraçadas, que eu não acho engraçado, que pode agravar a situação do paciente, e que você tem por direito se qualificar antes de acontecer, tá? Lembra, né? A gente deu no começo do curso, nós temos o pré-evento, o evento e o pós-evento, né? Passado, presente e futuro. Então, tudo que acontece no pré-evento, no passado, é de minha responsabilidade, tanto quanto as outras fases do trauma. Mas esse, para mim, é primordial, porque quando você se prepara muito, se prepara bem, você vai ter segurança para fazer um bom atendimento. Então, olhem bem para esse dispositivo, para vocês verem como as pessoas confundem a maneira, né, de colocar ele no paciente, né, e acabam passando por situações, no mínimo, bizarras, para não dizer ridículas, tá bom? Vou passar aqui para vocês darem uma olhada e já a gente volta para comentar.
É aquele é Jona. Não, rapaz, vai ser ele lixando. É, Jonas ele é sério. A cabeça do mundo. Embagaçou a cabeça do todo. Oxi. Não, tá Cheguei naquele caído.